Há momentos na vida em que tudo parece mais escuro, mais pesado, mais confuso. São aqueles dias em que a alma não encontra descanso, a mente não para de girar e o coração sente um vazio difícil de explicar. E nesses dias, o que muitos não percebem é que o céu está tentando se comunicar. Não com trovões nem espetáculos, mas com sinais sutis, toques invisíveis, sensações profundas. Porque Deus não fala apenas com palavras, Ele fala com circunstâncias. E quando você sente que não está entendendo nada, é porque Ele quer te ensinar algo. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Tudo parece fora do lugar, e a única coisa que você sente é que algo dentro de você está prestes a explodir. Preste atenção. Isso pode ser um sinal, não de fim, mas de início. Um alerta de que chegou a hora de parar, ouvir, refletir e se alinhar com o que Deus está tentando te mostrar. Ele nunca nos abandona, mas às vezes nos sacode para nos acordar. E quando você começa a entender os sinais, você para de reclamar e começa a crescer. Neste vídeo, vamos falar sobre esses sinais invisíveis, como Deus usa o cansaço, as perdas, os atrasos, até mesmo o silêncio, como ferramentas de direção. Você vai aprender a reconhecer quando é o Espírito Santo tentando te alinhar com algo maior. Vai entender que os dias difíceis não são punição, mas comunicação, e que a força que você busca está muitas vezes embutida no sinal que você vem ignorando. Hoje você vai enxergar o que antes passava despercebido, mas antes de começarmos, te peço com carinho, curta este vídeo agora e se inscreva no canal. Isso não é apenas para engajamento, é para que essa mensagem chegue a outras pessoas que estão prestes a quebrar por dentro. Você pode ser o canal que Deus usa para salvar uma vida. Um simples gesto de fé pode se tornar o sinal que alguém tanto pediu. Agora, respire fundo. Silencie por dentro, porque talvez este vídeo seja o sinal que você estava esperando. E se for, não ignore, porque quando o céu quer falar, até o silêncio carrega direção. Uma das maiores armadilhas da vida espiritual é esperar que Deus fale apenas da forma que queremos. Esperamos sonhos claros, palavras audíveis, milagres espetaculares. Mas Deus muitas vezes fala no oposto, na dor, no silêncio, nos nãos da vida. Ele é mestre em usar o desconforto para nos despertar. Quantas vezes você orou pedindo direção e, em vez de resposta, vieram portas fechadas? Isso não é rejeição divina, é proteção, é reposicionamento. Mas só entende isso quem aprende a discernir os sinais que vêm disfarçados de dificuldade. Quando tudo começa a dar errado, quando pessoas começam a se afastar, quando o ambiente parece te sufocar, não corra para reclamar, corra para refletir. O que Deus está tentando me mostrar com isso? Será que não estou insistindo em algo que já perdeu o propósito? Será que Ele não está me chamando para um novo tempo? Os sinais estão em todo lugar, mas a maioria das pessoas vive no automático, surda espiritualmente. Elas acham que estão perdidas, mas na verdade só estão distraídas. E o mais profundo é que às vezes o sinal não vem para mudar as circunstâncias, vem para mudar você. Deus não quer apenas tirar você da dor. Ele quer usar a dor para transformar sua mentalidade. Ele quer que você amadureça, que rompa ciclos, que abandone padrões que já não servem. Ele quer que você olhe para dentro, enfrente suas verdades e se reconcilie com sua essência. Porque quando a mente muda, tudo muda. E os sinais antes ignorados começam a fazer sentido. Mas para isso, é preciso silenciar o barulho externo. Você nunca vai ouvir a voz de Deus claramente se está cheio de vozes humanas, de notificações, de comparações. Os sinais espirituais não gritam, eles sussurram. E você precisa criar espaço para ouvir. Pare, ore, fique em silêncio. Pergunte com sinceridade: Senhor, o que o Senhor está querendo me mostrar nesse momento? E espere, Ele fala. E quando Ele fala, o coração entende antes da mente. Por fim, lembre-se, todo sinal de Deus carrega um convite. Um chamado à ação, à mudança, ao reposicionamento. Não basta perceber, é preciso obedecer. E essa obediência, mesmo difícil, sempre te leva a lugares maiores. Porque Deus não sinaliza o caminho se não for para te levar até lá.
E se Ele está te mostrando algo agora, é porque está prestes a fazer algo novo. O silêncio de Deus é um dos sinais mais mal compreendidos. Muita gente pensa que, quando Ele se cala, é porque abandonou. Mas é justamente o contrário. Quando Deus silencia, Ele está treinando sua percepção espiritual. Está te ensinando a andar por fé e não por emoção. Está dizendo: eu quero que você cresça, que confie sem ver, que avance mesmo sem aplausos. O silêncio não é ausência, é estratégia, é tratamento, é maturidade. Deus é Pai. E como Pai, Ele sabe que filhos precisam aprender a reconhecer sua presença, mesmo quando ela não é óbvia. Imagine um pai ensinando seu filho a andar de bicicleta. No início, ele segura firme, depois solta um pouco. E quando o filho está pronto, ele solta de vez. O filho pode até olhar para trás e achar que está sozinho, mas o pai está ali, de perto, observando. Assim é o silêncio de Deus, um teste de fé, um espaço para você praticar o que já aprendeu. E é nesse silêncio que surgem os maiores aprendizados, porque você começa a olhar mais para dentro, a se ouvir, a escutar o Espírito Santo com mais sensibilidade. E aos poucos, percebe que está mais forte, mais firme, mais maduro. O silêncio te obriga a crescer. E o crescimento, ainda que doloroso, é necessário. Ele te prepara para carregar o próximo nível de propósito. Deus não quer apenas te livrar do que te aflige. Ele quer te equipar para o que vem depois. Mas atenção, o silêncio de Deus nunca vem desacompanhado. Ele sempre envia pequenos sinais para te lembrar que está ali. Uma frase que te toca, um vídeo que chega na hora certa, uma música que fala exatamente o que você sente, um abraço inesperado, um alívio que você nem sabe explicar. Esses são os recados de um pai presente. E quanto mais você exercita sua percepção, mais percebe que ele nunca te deixou. Ele só quer te ensinar a confiar. Então, da próxima vez que Deus parecer distante, pare tudo, olhe ao redor, escute com o coração. Ele pode estar te chamando de forma diferente, pode estar te moldando no silêncio. E se você decidir confiar nesse processo, perceberá que o sinal que você tanto pediu já está diante de você. Basta não ignorar. Você já teve aquela sensação de que algo te chamou a atenção de forma inexplicável? Um vídeo que aparece do nada, uma frase que arrepia, um encontro aparentemente comum que muda sua rota. Esses não são acasos, são sinais. Pequenos toques do céu dizendo: acorda, eu estou aqui. Mas o grande problema é que muitas vezes ignoramos esses sinais. A rotina nos endurece, o medo nos distrai, a dor nos cega. E então, passamos por eles como se fossem coincidência. Mas acredite, com Deus nada é coincidência. Deus nunca age sem propósito. Quando Ele manda um sinal, é porque existe uma janela de oportunidade sendo aberta. É como um chamado urgente antes de algo importante acontecer. E quem discerne, aproveita. Quem ignora, repete ciclos. Você já parou para pensar que talvez Deus esteja tentando te salvar de algo que você nem imagina? Que aquele desconforto interno é Ele dizendo: esse não é mais o seu lugar. Que a sensação de vazio não é fraqueza, mas convite para algo novo. O problema é que a gente espera sinais que confirmem o que a gente quer, mas Deus manda sinais que confirmam o que a gente precisa. E isso, muitas vezes, fere o ego. Ele não vai dizer o que massageia sua vontade. Ele vai dizer o que alinha com seu propósito. Por isso dói. Por isso incomoda. Por isso vem na contramão do que você esperava. Mas se vier dele, mesmo que pareça desconfortável, vai te levar a um lugar seguro. Porque tudo que vem de Deus tem propósito, direção e paz. E é nesse ponto que muitos viram as costas. Trocam o sinal por distração. Substituem a voz de Deus pela opinião dos outros. Afogam a intuição com excesso de ocupação. E seguem, mas seguem vazios. O sinal passou, a janela se fechou, e só depois percebem que o momento de mudar era aquele, que o alerta era real, e que Deus, como sempre, tentou avisar. Para que isso não aconteça com você, quero te contar uma história, uma jornada real, como a sua. Uma pessoa comum, que quase ignorou o sinal mais importante da vida e que, por pouco, não perdeu tudo. Mas Deus foi insistente.
E onde parecia haver fim, ele escreveu recomeço. Ouça com o coração aberto, porque talvez essa história seja o seu sinal. Ela quase não clicou no vídeo. Estava cansada, frustrada, ansiosa. A vida parecia um eterno ciclo de promessas quebradas. O celular nas mãos, a mente vagando. E então apareceu um sinal para encontrar força. Aquilo parecia bobo, mas por algum motivo ela clicou. E esse gesto simples foi o início da virada que ela nem sabia que precisava. Nos meses anteriores, ela havia se fechado para tudo. A perda do emprego, a distância da família, um relacionamento tóxico, tudo parecia desmoronar. Ela se levantava mecanicamente, com o olhar perdido. A fé que antes a sustentava havia se calado dentro dela. Ela não negava a Deus, mas também não o buscava mais. Sentia-se esquecida, como se o céu tivesse mudado de endereço. Mas naquele dia, ao ouvir aquelas palavras, algo despertou. Era como se o vídeo estivesse falando diretamente com ela. O narrador dizia: "Você não está sozinha. Deus está tentando te alcançar." Ela congelou. As lágrimas caíram. Sentiu vergonha de si mesma, mas também alívio. Era como se alguém tivesse escutado a oração silenciosa que ela já nem fazia mais. Nos dias seguintes, ela começou a prestar atenção. Uma música no mercado, uma frase num outdoor, uma mensagem de uma amiga distante. Tudo parecia carregado de sentido. Era como se o céu estivesse gritando: "Eu estou aqui, volta." E quanto mais ela ouvia, mais se lembrava de quem era. Começou a orar de novo, timidamente, mas com verdade. E para sua surpresa sentia paz, uma paz que ela achava que nunca mais sentiria. Ela entendeu que o sinal não era o vídeo, nem a música, nem a frase. O sinal era a dor, era o desconforto, era o vazio. Era Deus chamando, insistindo, despertando. E dessa vez, ela decidiu não ignorar. Começou a mudar. Retomou sua fé, buscou ajuda, estabeleceu limites, rompeu ciclos, perdeu pessoas, mas se reencontrou. Ganhou propósito, ganhou verdade. Hoje, ela ainda enfrenta desafios, mas agora caminha com discernimento. Aprendeu a ouvir o céu, a perceber os sinais antes que a vida gritasse. E sua maior alegria é poder dizer: "Eu quase perdi tudo, mas Deus me acordou a tempo." E tudo começou com um clique, um pequeno sim a algo que parecia insignificante, mas que carregava uma mensagem do alto. E você? Quantos sinais já ignorou? Quantas vezes Deus já tentou te alcançar e você seguiu em frente como se não fosse com você? Talvez este vídeo não seja apenas mais um. Talvez seja o seu aviso, o seu toque, a sua última chamada para despertar. Você não precisa ter medo, só precisa responder. Deus está falando. E se você ouviu até aqui, é porque Ele ainda tem planos para você. Não ignore esse momento. Não repita o padrão. Hoje pode ser o início da sua virada. Escreva nos comentários: "Eu reconheço o sinal. Estou pronto para recomeçar." Compartilhe com alguém que precisa de um alerta amoroso, porque o tempo de se alinhar chegou. E você está ouvindo. Agora que você ouviu essa história, talvez algo dentro de você também tenha despertado. Uma lembrança, um incômodo, um desejo de voltar para o centro. Isso é sinal. E quando você percebe, não dá mais para fingir que não viu. O mundo pode até seguir igual, mas você já não é mais o mesmo. E é aí que começa a verdadeira transformação, quando a consciência nasce, quando você entende que não pode mais voltar para lugares onde sua alma adoeceu. Mas não basta perceber o sinal, é preciso agir. E é aqui que muitos param, porque a ação exige ruptura, exige coragem, exige que você deixe o que é conhecido, mesmo que esteja desconfortável. E isso assusta, mas você não foi chamado para viver em ciclos repetitivos. Deus não te criou para andar em círculos. O sinal veio para te libertar, e a libertação exige movimento. Mesmo tremendo, mesmo sem garantias, mesmo com medo. A verdade é que a maioria das pessoas não está presa por falta de oportunidade. Está presa por falta de decisão. Elas já ouviram Deus, já entenderam o que precisam mudar, mas seguem adiando. E cada adiamento fortalece a prisão. O tempo passa, a mente se acostuma,
e a vida estagna. Mas hoje pode ser diferente. Hoje você pode dizer: chega, eu ouvi, e agora eu vou me mover. Porque quando você responde ao sinal com atitude, o céu te impulsiona. E não pense que será fácil. Os testes virão. A dúvida vai bater. As vozes do passado vão tentar te chamar de volta. Mas agora você sabe. Aquilo era cativeiro. Agora você viu o que é liberdade. E mesmo que ainda doa sair, vai doer mais permanecer. Então escolha a dor que cura, não a que paralisa. Escolha a estrada da fé, não a prisão da zona de conforto. Deus não te mostrou tudo isso por acaso. Ele está te convidando para um novo tempo. E a primeira resposta não está na boca, está nos passos. Caminhe, mesmo devagar, mesmo sozinho. Porque quem se move em direção ao propósito nunca caminha só. O céu acompanha. E a cada passo, mais força, mais clareza e mais paz virão. Maturidade espiritual não é sentir menos, é reagir melhor. É saber que nem tudo que dói é maldição e que nem tudo que brilha é bênção. É entender que Deus muitas vezes te dá um sinal, mas não te entrega o mapa. Ele quer que você confie, que você se aprofunde, que você desenvolva a sensibilidade espiritual. Porque quem anda com Deus precisa aprender a decifrar os códigos do céu. Os sinais raramente são óbvios. Eles exigem sensibilidade. Eles se escondem nos detalhes. E é por isso que tantos os ignoram. Vivem apressados demais, ansiosos demais, distraídos demais. Mas você não precisa ser mais um entre os que não percebem. Você foi chamado para ver, para ouvir, para discernir, para responder com fé e maturidade. E maturidade é isso, dar o passo certo, mesmo quando o emocional pede o contrário. Não espere mais confirmações. O céu já falou, o coração já sinalizou. Agora é hora de obedecer. Hora de parar de questionar o que já foi revelado. Hora de parar de adiar o que já foi chamado. Fé não é sentir paz para começar. Fé é começar para encontrar paz. E a maturidade está em sustentar a decisão, mesmo quando os sentimentos variam. Porque o que é firmado em Deus permanece. Quando você começa a viver assim, tudo muda. Você não depende mais de sinais grandiosos. Aprende a perceber os pequenos, e isso te transforma em alguém mais firme, mais centrado, mais conectado. Você para de correr atrás de respostas e começa a andar com elas, porque quem vive no Espírito vive guiado. E é nesse lugar que Deus quer te colocar. Um lugar de maturidade, de firmeza, de constância, onde os sinais não são mais susto, mas confirmação, onde o coração se aquieta e a alma obedece. Esse é o verdadeiro poder da fé madura: perceber, entender e agir. É duro, mas é verdade. Quem vive ignorando os sinais, uma hora para de escutar. O coração vai se endurecendo, a mente vai se entorpecendo e os céus vão se calando. Deus fala com quem ouve. Deus insiste com quem responde. E se você tem percebido que Ele está te dando chances, não jogue isso fora, porque uma hora as janelas se fecham e o que poderia ser bênção vira lamento. Não brinque com os toques de Deus. Se Ele te tirou de um lugar, não volte. Se Ele te mostrou algo, não se faça de cego. Se Ele falou através de alguém, pare para escutar. Porque Ele não age sem direção. Cada sinal é uma prova de amor. É uma tentativa divina de te resgatar antes do colapso. E quem é sábio ouve antes do grito. O problema é que muitos querem que Deus repita o que já disse. Mas Deus não é repetidor. Ele é Senhor. Se Ele falou, já é suficiente. O que falta não é nova revelação. É atitude diante da revelação que já foi dada. E se você continuar esperando o cenário perfeito, vai perder o tempo perfeito. E o tempo é uma das formas mais preciosas com que Deus se comunica. Por isso, seja ágil, seja sensível, seja obediente. Se algo tocou seu coração hoje, não adie. Responda, mude, ore, corte o que precisa ser cortado. Volte para o que precisa ser restaurado, porque Deus está falando. E quando Ele fala, Ele dá também o poder de obedecer. Você está sendo chamado para um novo nível de responsabilidade espiritual. E esse nível exige reação rápida, fé viva, discernimento prático
Não ignore isso, porque quem responde, recebe, e quem ignora, perde. Se hoje você está recebendo um sinal, amanhã será você quem dará um. Porque tudo o que Deus faz em você, Ele deseja fazer através de você. A sua vida é mensagem. A sua superação é ponte. O seu despertar será voz para quem ainda está adormecido. E se você acha que não tem nada a oferecer, está enganado. O seu sim de hoje pode libertar alguém no futuro. Quando você decide não ignorar os sinais, você se torna a resposta. Você se alinha com o céu e o céu te usa. É assim que os milagres acontecem, através de gente comum que decide obedecer. E se você permanecer firme, obediente, sensível, Deus vai te usar em esferas que você nem imagina. A sua história vai ecoar. Seu testemunho vai gerar fé. E aquilo que um dia te feriu será arma para curar. Você é importante, não só para você mesmo, mas para o plano de Deus. E o que Ele começou com um sinal, Ele vai terminar com missão. Então continue, caminhe, compartilhe. Diga ao mundo o que você está vendo e ajude outros a verem também. Porque uma vida desperta é uma luz acesa no meio do mundo. E você foi chamado para iluminar. Deus não te trouxe até aqui à toa. Este vídeo, esta palavra, este momento é o sinal, o chamado, a resposta. Agora, a decisão está nas suas mãos. Você pode voltar ao automático ou pode despertar de verdade. Você pode seguir ignorando ou pode começar a agir com maturidade. E se você decidir responder com fé, prepare-se. Algo novo vai nascer. Escreva nos comentários: eu escolho ouvir, eu escolho obedecer. Curta, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa desse sinal hoje. Não adie, não ignore. O tempo é agora. E lembre-se, você pode, você consegue, você é capaz. Alcance magnificência.